a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, assim me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo das nossas cartas dentro do eixo teológico catequético. É com alegria, que a gente mais uma vez está aqui apresentando hoje a carta de número 11, mas, como é de costume, faremos sempre uma memória da carta anterior. Nós esperamos, eu e o Padre Ellison, que vocês tenham lido, tenham aprofundado. São textos muito interessantes que nos ajudam bastante a aprofundar o credo, que é a profissão da nossa fé. Nós começamos então com uma citação lá que trazia no texto, onde fala: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, de agora em diante, não peques mais. Em João 8, 3 a 11. Esse texto faz parte da carta de número 10 e quer mostrar a grandeza da misericórdia de Jesus para com os seus filhos e filhas. Então, quando a mulher é apresentada pelos fariseus e tenha sido pega em adultério, eles querem apedrejá-la. Porém, Jesus pergunta, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que acontece? Todas as pessoas saem, vão se retirando, fica apenas a mulher. E aí Jesus então pergunta a ela: mulher, onde eles estão? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Para dizer para nós que Jesus não veio para condenar as pessoas, ele veio para salvar as pessoas. Dentro dessa memória da carta de número 10, nós aprofundamos o artigo do credo, remissão dos pecados. O Catecismo da Igreja Católica, ele usa essa linguagem, o artigo. Então, o artigo agora seria o 10º artigo, que fala da remissão dos pecados. Para dizer, então, que é dom de Deus, mas depende também da nossa conversão. E aí a gente pode se perguntar: por que acontece o pecado? Então, lá na carta, provavelmente quem a leu, quem estudou, também constatou que acontece quando o ser humano se posiciona autossuficiente diante de Deus. E a gente sabe que é muito do ser humano, às vezes, achar que ele é maior, ele é superior. Quando há desobediência aos mandamentos colocados como promessa da aliança de Deus para com o seu povo. E também, que é muito forte no ser humano, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Lá na carta trazia também quais os pecados mais presentes na sociedade hoje. Provavelmente na sua conversa com o seu acompanhante, puderam constatar a imensidade de pecados, Não é que a gente vai julgar, mas que estão presentes na nossa sociedade. Voltando ao que traz por que acontece o pecado, então a gente vai ver que há o egoísmo, o orgulho, a vaidade, eles estão muito presentes na nossa sociedade. O comodismo, muitas vezes, de não querer ajudar o outro, não querer fazer algo em favor do outro. Então, você lá no seu estudo provavelmente constatou até outros pecados presentes na nossa sociedade nos dias de hoje. A omissão, a falta de fé, também são considerados pecados. Por quê? A fé que vai nos levar à salvação. Também na carta ele vai dar qual é o sentido de remissão ou perdão. Os dois têm o mesmo sentido, tá? E remissão
remissão dos pecados faz parte da missão de Jesus, ou seja, não vim chamar os justos, mas os pecadores. E a gente também vai lembrar que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em todo tempo, Jesus manifestou a sua disposição profética em perdoar em nome de Deus. Mais uma perguntinha para nós. Mas quais são as atitudes de Jesus diante do pecador? Lá também na carta apresentava, fazia este questionamento. E a carta nos indicava o Salmo 51, que através deste salmo nós vamos perceber a misericórdia do nosso Deus. E esse salmo, então, em sínteses gerais, ele trata de uma súplica penitencial, um reconhecimento do pecado e o pedido de perdão. E no arrependimento, a partir do arrependimento, começa o reino da graça de Deus. E o pecador perdoado torna-se um novo ser. Olha que beleza, que grandeza que é a gente aprofundar-se cada vez mais dentro do credo, da profissão, que é a profissão da nossa fé. Nós vamos ver também que o batismo é o primeiro sacramento do perdão. E lá então dizia, lá em Atos 2:38, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Esse é o sermão que Pedro fez à multidão que estava perto dele, aos apóstolos, para dizer assim, convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Então, um versículo que tem uma profundidade muito grande. Também quer dizer para nós que através do sacramento do batismo, pela fé, somos sepultados com Cristo na sua morte, para que como Ele ressuscitou dos mortos, também nós vivamos como se estivéssemos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Nós encontramos lá em Romanos 6, de 1 a 11. Olha aqui a profundidade desse versículo, que vai comprovar, na sua morte, para que como Ele ressuscitou dos mortos, nós vivamos como se estivéssemos mortos para o pecado. Mas isso depende também da nossa ação, do nosso querer. Quando recebemos o santo batismo, o que acontece? Somos purificados de forma plena e completa. Porém, o batismo não nos livra das fraquezas e tendências ao pecado. Então, ele nos purifica de forma plena e completa. Mas ele não vai impedir, ele não vai nos livrar das nossas fraquezas. E aí a gente sabe que os seres humanos sempre têm tendência a voltar ao pecado. Porém, a misericórdia de Deus é imensa, e nos possibilita alcançar o perdão, principalmente a partir do sacramento da penitência ou da reconciliação, que muitas vezes é um sacramento que não é muito procurado. E olha a grandeza, a beleza desse sacramento na nossa vida, para que a gente possa voltar ao Pai novamente. Como diz lá, como o Pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, o Salmo 103, 102 vai comprovar então essa imensa misericórdia de Deus para com seus filhos e filhas. Nós podemos aprofundar nessa carta, a gente teve a oportunidade de, a partir de alguns textos, entender um pouco mais o Salmo 103, 102, como a gente acabou de ler o versículo. Em Isaías 6, de 1 a 8, sua culpa foi removida, seu pecado foi perdoado. Ezequiel 18, 19 e 22, se o malvado se afastar de sua conduta perversa, o seu pecado já não será recordado e ele viverá. Em Marcos 2, de 1 a 12, o perdão liberta para o novo caminhar. Olha
a expressão bonita, né? Então lá esse texto nos ajudaria a entender esse novo caminhar. João 20, 19 a 23, a paz esteja com vocês. Olha que maravilha a gente ouvir. Jesus chega no meio dos seus discípulos, né? E diz, a paz esteja com vocês. Romanos 6, de 1 a 11, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então, é uma síntese da carta de número 10, e a gente espera que quem não pôde acompanhar na última live, que possa procurar na sua comunidade, com o seu coordenador, para aprofundar essas cartas, porque nós já estamos nos aproximando do final do eixo teológico catequético, né? E agora então a gente vai hoje refletir a carta de número 11 com o Padre Ellison, que vai nos também dar a sua contribuição, e assim a gente vai tendo um pouco mais de conhecimento deste eixo que é uma grandeza para nós e principalmente para a nossa catequese. Queridos catequistas, então nós damos continuidade ao nosso estudo sobre as cartas do eixo teológico, e hoje nós vamos então estudar, né, o artigo da carta número 11, creio na ressurreição da carne. Já no início da carta, nós recebemos uma perguntinha, né, alguns questionamentos do início da carta. Até agora, né, você tem conseguido crescer na fé, né, nesse aprofundamento que estamos fazendo em nosso credo? Nós já estamos, né, na 11ª carta, nós temos mais ainda uma carta que nós estaremos estudando, terminando então esse eixo teológico sobre o credo. E aí nós perguntamos se você tem conseguido então aprofundar, ou melhor, crescer na fé. Nós perguntamos a você, catequista, se realmente você tem aprofundado mesmo todos esses conteúdos, né? A gente espera que essas cartas tenham auxiliado também você na sua catequese, também na sua vivência, né, na sua espiritualidade. Então, a nossa fé, é a partir da fé que nós compreendemos, que nós tentamos, né, crer e compreender as palavras de Jesus, né? E o grande fundamento é a ressurreição de Jesus, né? Para compreender a ressurreição da carne, nosso fundamento é a fé na ressurreição de Cristo, né? O principal evento, principal fundamento da nossa fé cristã. E aí temos uma perguntinha: como é vista a morte na nossa sociedade hoje? Como é a morte? Como ela é encarada hoje na sociedade? Você já passou por alguma situação da perda de algum ente querido? Qual foi a sua reação? Para muitos irmãos, muitos acabam perdendo a esperança, né? Quando alguém falece, quando alguém morre da família, perde-se a esperança, não se acredita mais em Deus. Muitos casos, né, a gente encontra. Agora, outros não. Outros, a partir da sua vivência cristã, por ter participado das missas, por ter participado das celebrações, por ler a palavra de Deus, o embasamento da sua fé, né, na crença da ressurreição da carne. Então, eles esperam em Deus, né? Vão superando a morte aos poucos, né? É sempre um processo delicado, mas com a ajuda e com o auxílio do Senhor, porque é o Senhor que está ao nosso lado, fazendo com que a gente possa superar essa tristeza interior pela perda de um ente querido. Então, nós vamos aos poucos evoluindo. Então, nós encontramos aquelas pessoas que até deixam de viver a sua fé, perdem a esperança, né, na ressurreição da carne, mas temos muitos irmãos que então acabam abraçando, né, acabam crendo nessa profissão de fé, né, crendo na ressurreição de Jesus e também na nossa futura ressurreição. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se estamos mortos, é para o Senhor que morremos. Então, vivos ou mortos, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Esta é a nossa crença, esse é o fundamento.
Então hoje, como você tem presenciado isso na sua comunidade, né? Sobre a perda das pessoas? Será que elas têm essa esperança na ressurreição dos mortos? Será que elas creem nisso, nessa verdade? Ou será que ainda está distante das pessoas? Você enquanto catequista, você enquanto católico, como cristã, como pessoa cristã, você acredita na ressurreição da carne? Porque nós professamos isso no Creio em Deus Pai, no Credo. Todas as missas que nós participamos, nós professamos então esta verdade da nossa fé. Então é sempre desafiante falarmos da ressurreição da carne, né? A própria carta já nos traz essa ideia, até porque temos outras mentalidades, outras formas de pensamento, principalmente a mentalidade atual que está fixada em aproveitar ao máximo o momento presente. Eu não acredito em Deus, eu vou participar, né, não vou participar das missas, não quero saber dessa ideia de sacramentos, não quero saber nem observar as leis de Deus, participar das missas, não, nada disso. Eu vou viver o meu momento presente. Né? Então muitas pessoas acabam então se distanciando dessa verdade, acabam vivendo pelos prazeres da carne, acabam então vivendo, fixando seu olhar, sua vida somente no momento presente, sem esperar na ressurreição da carne, sem viver para Deus. Né? Então muitos irmãos considerados pagãos, né? Pessoas que estão distantes, e essas pessoas ficam então diante da misericórdia de Deus, e o Senhor então acolhe todos esses, né? No seu devido julgamento, no seu juízo. E aí a gente pergunta assim, né? A perguntinha: após a morte, o que nos espera? Né? Após a morte, sempre esse é um mistério. Após a morte, para nós cristãos, após a morte nós estaremos no plano de Deus, né? Desde já nós almejamos viver esse céu aqui, desde já, né? Nós queremos alcançar esse céu. Por isso a nossa fé, o nosso fundamento na ressurreição da carne. Então, após a morte, o que nos espera? Para nós cristãos, que nós cremos, que nós temos essa fé, após vivermos essa vida, nós estaremos então na dimensão gloriosa com o Senhor. Estaremos face a face contemplando os seus olhos. Então a morte ela não é um sinônimo de término, né, de fim, mas de uma passagem. Porque muitos irmãos que não creem na religião católica, que não são cristãos, é apenas um término, apenas um fim. Né? Então, morreu, então terminou, acabou tudo. Para nós cristãos é diferente. Para nós é uma passagem. Né? A Páscoa significa isso, esta passagem de Cristo, passagem da morte para a vida em Deus. Né? Passagem da morte para a ressurreição. Esse é o grande mistério que nós celebramos, né, na Semana Santa, de sexta até o sábado santo, domingo da ressurreição. A gente celebra então essa ideia da passagem, da morte à ressurreição do Senhor. E depois é o fim da peregrinação terrestre do homem. Esta é a verdade que deve permanecer. Quando terminado, na carta aos Hebreus, quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Isso tem que ficar muito claro, porque tem muitos católicos que acreditam que nós morremos, mas nós voltaremos. Aí é a ideia da reencarnação. Não existe isso para nós católicos. Existe ressurreição. Então os homens devem morrer uma só vez. Carta aos Hebreus, né? Vejam só, é uma só vez. E agora a gente continua a nossa vida em Deus, nesse novo plano, né? É isso que nós acreditamos. Então, aqui fica claro o catecismo da Igreja Católica, né? O catecismo no número 1013, ele deixa bem claro isso. Não existe reencarnação depois da morte. Para nós cristãos, nós não acreditamos, né, que a pessoa vai se reencarnar em outro corpo. Não, nada disso. Existe a ressurreição, diferente da reencarnação. Então, para podermos nos encontrar com Deus e ressuscitar com Cristo, é preciso então deixar a mansão deste corpo para ir morar junto com o Senhor. Segundo Coríntios, né? Vivemos esse espaço, esse momento aqui na terra, e depois estaremos junto com o Senhor.
A morte cristã tem um sentido positivo. Olha, no cristianismo nós temos então esse sentido positivo. Para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro, né? Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Então São Paulo nos traz esta verdade, este ideal, né? Esse sentido positivo da morte. Vivos ou mortos, nós pertencemos ao Senhor. Tá? Vamos aqui compreender também que nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. São Paulo aos Romanos. Nem a morte pode nos separar deste amor de Deus, né? A nossa essência pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. Então, vivos ou mortos, pertencemos ao nosso Deus. Veja, o livro de Macabeus, né, o segundo livro de Macabeus, segundo Macabeus, nos traz essa ideia sobre a ressurreição, né, também. Veja só, os mártires macabeus confessaram: o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. É desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por Ele. Olha só, é desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser num dia ressuscitado por Ele. Então, o livro de Macabeus também nos introduz essa ideia então sobre a ressurreição também dos mortos, nessa ideia de ressurgir para uma vida eterna. Então Jesus declara a sua fé na ressurreição. E aqui está o fundamento, né? Jesus ressuscitou, mas em vida Ele já ofereceu esse fundamento para os apóstolos, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Veja que São Tomé fica muito perturbado também e pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Para onde vais, Senhor? Nós não sabemos o caminho. E Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se oferece como esta verdade. Ele é a própria ressurreição, Ele é a própria vida. João 11, 25, né? Ele mesmo ressuscitará quem nele crê. Quem crer em mim viverá eternamente, alcançará o céu. Então esse é o fundamento, né, da nossa fé. E quem comungar do seu corpo e sangue, quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, a importância do alimento espiritual, do corpo e do sangue do Senhor. Nós, católicos, nos alimentamos da Eucaristia, do corpo do Senhor. E cada vez que nos alimentamos mais da Eucaristia, mais unidos estamos com o Senhor. Cada vez que nós comungamos de Jesus na Eucaristia, mais ressuscitados vamos estar, porque o Senhor estará também conosco, né? O Senhor nos convida a ressuscitar a cada dia, né? Sair do pecado e viver para Deus, viver para Cristo, né? Então é preciso entender este fundamento, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Veja que os primeiros cristãos, 1 Coríntios, nos fala: olha, se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé. Esta é a pregação também dos primeiros cristãos, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele crerem, os que nele morrerem. 1 Tessalonicenses também. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele crerem. Então é importante esse fundamento, né? Veja, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus também há de nos ressuscitar. Esta é a promessa também do nosso Pai do céu. Então, o prefácio dos fiéis defuntos, nós celebramos agora há pouco, né, no mês de novembro, o dia de finados, e o padre no prefácio, no rito da Santa Missa, ele reza essa parte aqui: para os que creem em Cristo, a vida não é tirada. Veja, a vida ela não termina no vazio, né? A morte terrena, né? A vida peregrina, a vida terrena, a vida do peregrino aqui, ela não termina no vazio. A vida não é tirada, mas ela é transformada. E desfeito o nosso corpo mortal,
nos é dado nos céus um corpo imperecível. Então, diferente desse corpo humano, né, nós estaremos vivendo esse corpo glorioso também, no dia da ressurreição final. Né? Mas é importante destacar isso. A vida ela não é tirada, mas transformada. Né? Por isso que a gente acredita, né, que no céu não tem sofrimento, né? Tudo aquilo que nós humanos passamos, no céu não teremos mais esses sofrimentos, nós não teremos mais esses sentimentos, né? Todas essas questões próprias do ser humano. Como São Paulo nos diz, embora passemos por provações, nada se compara com a glória que irá se manifestar nos últimos tempos, né? Então é preciso crer nesta verdade, é preciso professar essa verdade. Então o dogma da ressurreição, né? Da nossa ressurreição, esse dogma, verdade de fé, né? Por isso que nós católicos acreditamos, ele significa que quando deixarmos a morada deste mundo, olha só, seremos ressuscitados para um outro modo de ser. Seremos colocados diante do juízo de Deus para tomarmos a última decisão de nossa vida, ou o céu ou o inferno. Aqui está a verdade daquilo que nós cremos. Quando deixarmos a morada deste mundo, estamos vivendo esta fase da igreja peregrina, queremos alcançar a igreja triunfante, queremos ir para o céu, queremos estar com Deus. Então, quando nós deixarmos este mundo, seremos então ressuscitados para um outro modo de ser, uma outra dimensão. Estaremos diante do juízo de Deus e lá poderemos tomar a nossa decisão. Se eu, enquanto cristão, permaneci sempre no céu, porque o céu já começa aqui, né? Nós começamos a experimentar esse céu aqui, né? Por meio da Santa Missa, por meio dos sacramentos, por meio da nossa vivência cristã. Então, quanto mais eu faço uma opção aqui, agora, na terra, por um céu, eu não terei dificuldade em acolher, em decidir esse céu, né? Estar com Deus. Agora, se a minha vida é um inferno, né? Se a minha vida é um inferno, claro, estou distante de Deus, estou distante da sua misericórdia, né? Não busquei o Senhor, então terei mais dificuldades em decidir pelo Senhor, né? Terei dificuldades. Então, no juízo de Deus, estaremos lá face a face e teremos então essa decisão. Veja, aqui está um parágrafo simples, mas que resume basicamente esse dogma da nossa ressurreição da carne, tá? Dessa nossa crença. Então, a ressurreição dos mortos significa que, mesmo passando pelo poder da morte, dela seremos libertados pela força regeneradora de Deus. Ele venceu o poder da morte e garante-nos a força da vida. A nossa fé, a nossa esperança está em Cristo ressuscitado. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Depois, essa ideia da transfiguração também. Como Cristo ficou transfigurado, como Ele foi transfigurado, nós também receberemos essa transfiguração. A ressurreição da carne significa que mesmo na fragilidade de nossa carne mortal, nós seremos glorificados, transformados. E a ideia aqui de transfigurados. O nosso corpo físico será transfigurado em corpo glorioso, celestial, como o de Cristo ressuscitado, né? Então, quando partirmos, né, na ressurreição da carne, no juízo, na ressurreição final, nós também receberemos este corpo transfigurado. Veja, no momento da morte, morre o ser humano inteiro, corpo e alma. A sua realidade material externa torna-se cadáver, o qual pode ser sepultado ou cremado, voltando a ser pó, né? Então a igreja, ela sempre convida os cristãos, aqueles que falecem, né? Eles podem ser sepultados, podem ser cremados, mas o pó, né? As cinzas devem voltar ao cemitério, né? Que é o lugar de descanso dos mortos, né? O cemitério, então, é esse local, né, do descanso. Então, por isso,
é importante destacar isso também. Né? O ser humano morre, né? E agora a realidade interior global, né? Temos essa parte aqui da morte, agora essa parte do nosso ser, né? A realidade interior global, a totalidade do seu eu, ressuscita para o julgamento. Né? Então essa diferenciação que a gente faz. Quando deverá decidir-se, livre conscientemente, se quer permanecer para sempre com Deus na vida eterna ou afastar-se para sempre dele na morte eterna. Foi aquele parágrafo que a gente refletiu um pouco antes. Quando partirmos deste mundo, estaremos diante do juízo de Deus e poderemos então decidir-se por ele, livre e conscientemente, ou permanecer para sempre com ele, ou afastar-se para sempre, né, dele. Isso cabe ao ser humano, né, optar pelo céu ou pelo inferno, ou seja, afastar-se do Senhor. E aí, 2 Coríntios também nos traz essa ideia, né? E aqui está um dos fundamentos muito importantes, porque para onde o ser humano vai? Existe vida após a morte? Como é isso? Veja só. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo volta? Insensato. O que semeias não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. É semeado na fraqueza, mas ressuscita cheio de força. É uma citação muito bonita também nos falando então sobre este fundamento da ressurreição da carne. Então, vivos ou mortos, nós pertencemos então ao Senhor. E aqui temos alguns textos bíblicos, né, que a gente convida você a fazer a sua leitura orante. É importante então destacar esses textos, segundo Macabeus, mesmo que entregues à morte pelos homens, seremos ressuscitados por Deus. O fundamento da nossa fé. O evangelista Marcos, nosso Deus é o Deus dos vivos. Lucas também nos apresenta, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nesta verdade presente na cruz de Jesus, quando Jesus disse para o ladrão arrependido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele clama, lembras de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. E o Senhor então acolhe, hoje mesmo estarás comigo. 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vazia. Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. Nós professamos, nós acreditamos em Jesus, então nosso fundamento se encontra também em São Paulo aos Coríntios. São Paulo aos Coríntios ainda, o corpo é semeado corruptível, mas ressuscita incorruptível, mais um fundamento. 1 Tessalonicenses, pela fé em Jesus, ressuscitaremos com ele. Nós alcançaremos essa ressurreição graças à nossa crença em Jesus, que também ressuscitou. E Colossenses, se ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas do alto. Então, há alguns fundamentos para vivermos bem, a nossa fé. Então, você pode estudar esses textos bíblicos, pegar um desses textos bíblicos e fazer uma leitura orante, rezar esse texto, formular uma oração, que você possa aproveitar bem esse conteúdo, então, desta carta do eixo teológico. Porque buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ele ressuscitou. Esse é o fundamento da nossa fé. Cristo ressuscitado. Em Cristo, então, nos tornaremos novas criaturas. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. E a gente espera que a gente tenha colaborado com você. Você também já estudou esse texto, essa carta do eixo teológico em casa, e você agora está acompanhando esta gravação, que você possa aprofundar cada vez mais sobre esse dogma da ressurreição. Nós acreditamos, nós professamos a nossa fé na ressurreição dos mortos, nós rezamos isso na Santa Missa. Então é um compromisso nosso, crer na ressurreição dos mortos. Quando terminarmos esta vida aqui na terra, nós estaremos em Deus,
contemplaremos a face do Senhor, estaremos no juízo de Deus, decidiremos por Deus ou afastar-se de Deus, ou permanecermos na presença dele, ou nos afastarmos para sempre de sua presença. Isso caberá a cada ser humano. Que possamos então viver o céu desde já, que possamos viver de forma transfigurada desde já, que possamos optar pelo Senhor desde já, tá? Que você possa vivenciar bem isso, porque a nossa verdade, Cristo ressuscitou verdadeiramente segundo as Escrituras. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e vos conduza sempre mais à perfeição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meu catequista, Deus abençoe nossos catequistas da nossa paróquia, que você então celebre bem isso, esse dogma da nossa fé.
ira do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não.